novo aqui na UFBA, né? Sem dúvida um bastião da nossa árdua luta por uma educação pública de qualidade, acessível a toda a população brasileira. Bem, o tema atribuído a esta aula inaugural pelos organizadores do evento é Políticas Educacionais Brasileiras. Bem, colocado assim no plural, supõe-se que se deva abordar diferentes, ou pelo menos várias políticas educacionais, o que pode ser feito tanto em sentido diacrônico como em sentido sincrônico. Em sentido diacrônico, ou seja, em diferentes tempos, nós, então, nos situaríamos na perspectiva histórica, abordando as mudanças da política educacional ao longo do tempo, isto é, as diferentes políticas educacionais que foram sendo instituídas nos diversos períodos da história da educação brasileira. Já em sentido sincrônico, trata-se de verificar se e como, num mesmo período, diversas políticas educacionais estariam sendo instauradas. Claro que, em se tratando de uma simples conferência, eu não vou ter tempo suficiente para poder desenvolver amplamente a trajetória histórica das políticas educacionais brasileiras. E também, eu, diante do enunciado do tema que me foi informado, eu fiquei um pouco na dúvida sobre que expectativa haveria, né, no tratamento desse tema, dada a sua amplitude. É possível até que eu vá frustrar um pouco as expectativas, porque talvez esperassem que eu tratasse mais detidamente, né, da problemática que está posta aí, relativa ao Plano Nacional de Educação e ao problema do Sistema Nacional de Educação, que foi objeto até de um livro que eu lancei neste ano, de 2014, no ano de 2014. Bom, mas tentando levar em conta o enunciado Políticas Educacionais Brasileiras, eu resolvi proceder da seguinte forma. No primeiro tópico, vou fazer uma incursão panorâmica pela história das políticas educacionais no Brasil, desde suas origens até o período militar. E, no segundo tópico, abordarei um pouco mais detalhadamente as políticas educacionais desde a abertura democrática até os dias atuais. Eu trouxe alguns slides apenas para a segunda parte, por isso que vocês estão vendo aí que, ao enunciado do tema geral, né, Políticas Educacionais Brasileiras, né, o subtítulo que dá o enfoque que eu vou dar, né, ou seja, esboço histórico, né, mas com destaque para o período pós-ditadura militar, de 85 para cá, né. E aí eu jogo já o segundo tópico, as políticas educacionais brasileiras da abertura política pós-regime militar até os dias atuais, porque é só em relação a esse tópico que eu vou apresentar alguns slides apenas para evitar, né, que a monotonia da minha fala os faça se distrair, né? Então, na segunda parte, alguns slides ali ajudam um pouco a acompanhar a minha exposição. Na primeira parte, eu vou procurar fazer de forma bem breve, né, uma rápida menção à trajetória histórica das políticas educacionais. Políticas educacionais, como o próprio nome está indicando, diz respeito às ações, às iniciativas, às medidas do Estado no campo da educação, né, do poder público no campo da educação. Bem, a historiografia da educação brasileira, de modo geral, considera como ponto de partida da educação escolar no Brasil a data de 1549, marcada pela chegada dos primeiros jesuítas, né? E, efetivamente, o primeiro documento de política educacional que vigorou no Brasil foram os regimentos de Dom João III, editados em dezembro de 1548, para orientar as ações do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, que aqui chegou em 1549, né, em março de 1549, acompanhado de 4 padres e 2 irmãos jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Bom,
teve início aí o protagonismo do Estado na educação brasileira, o que já ocorreu em simbiose com a Igreja Católica, representada pela Ordem dos Jesuítas. Essa primeira forma de política educacional vigente no Brasil tinha como centro a questão da catequese, segundo determinação de Dom João III, que assim o fixou nos regimentos, naquele documento que ele produziu e que Tomé de Souza veio com esse texto aqui para orientar suas ações. Então, disse Dom João III, porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente delas se convertesse à nossa santa fé católica. Então, eu vos encomendo muito que pratiqueis com os ditos capitães e oficiais a melhor maneira que para isso se pode ter, e de minha parte lhes direis que lhes agradecerei muito terem especial cuidado de os provocar a serem cristãos, e para eles mais folgarem de o ser, tratem bem todos os que forem de paz e os favoreçam sempre, e não consinta que lhes seja feita opressão nem agravo algum, e fazendo-se-lhes, lhe o façam corrigir e emendar, de maneira que fiquem satisfeitos e as pessoas que lhes fizerem sejam castigadas como for justiça. Então está aí o Dom João III indicando claramente que o objetivo, de povoar as terras era a catequese, era converter os povos que aqui viviam à fé cristã. E por isso vêm os jesuítas para cumprir esse mandato, E Manuel da Nóbrega, então, organizou um plano de ensino. Esse plano de Nóbrega se iniciava com o aprendizado do português para os indígenas, prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto orfeônico e música instrumental. E culminava, de um lado, com o aprendizado profissional e agrícola, e, de outro lado, com a gramática latina para aqueles que se destinavam à realização de estudos superiores na Europa, especificamente na Universidade de Coimbra. Então, esse plano de Nóbrega não deixava de conter uma preocupação realista, procurando levar em conta as condições específicas da colônia. Mas a sua aplicação foi precária, tendo cedo encontrado oposição no interior da própria ordem jesuítica, e sendo finalmente suplantado pelo Plano Geral de Estudos organizados pela Companhia de Jesus e consubstanciado no Ratio Studiorum. Então, com o Ratio Studiorum, promulgado em 1599, tem-se início uma segunda modalidade de política educacional. Aquela primeira política educacional determinada por Dom João III, e para o que ele subsidiava os jesuítas, mas enviava recursos para a manutenção deles e não para a construção das escolas. Então, veja como a nossa política educacional já começa com essas deficiências. Então, numa carta de agosto de 1552, portanto, 3 anos e meio depois de ter chegado aqui, o padre Manuel da Nóbrega diz que, já que não enviavam recursos para a construção, o que nós fazíamos? Em lugar de comprar roupas, vestimentas, que para isso vinham recursos, nós utilizávamos aqueles para a construção. Em lugar de utilizar para alimentação, nós utilizávamos para a construção. E roupa? Bem, roupa eu continuo com aquela que eu cheguei. Com aquela que eu cheguei, quer dizer, 3 anos e meio depois ele estava com a mesma batina, porque usava os recursos para construir escolas. E alimentação? Bem, a gente vive de esmola, a gente vive daquilo que nos deem. Bem, então, como vocês veem, a nossa política educacional, a nossa educação já começa precariamente, em razão de deficiências das decisões de política educacional. Bom, mas em 1564, os jesuítas se mobilizaram e conduziram, então, a aprovação da redízima, ou seja, 10% do que era arrecadado na colônia era destinado aos colégios jesuítas. E com isso, então, a situação da educação jesuítica melhorou e, quando se implanta o Ratio Studiorum, foi possível já expandir os colégios por todo o território brasileiro, de modo especial na região costeira.
Mas a orientação política, né, a orientação de política educacional contida no Ratio Studiorum, né? O Ratio Studiorum era uma proposta educacional, pedagógica, de caráter universalista e elitista. Universalista porque se tratava de um plano adotado indistintamente por todos os jesuítas, qualquer que fosse o lugar onde estivessem. Então, aí se afasta daquela vinculação às condições específicas da colônia que estava contido no plano de Nóbrega, né? E adota-se um plano que era geral e válido para todos os colégios do mundo inteiro. E era elitista porque acabou se destinando aos filhos dos colonos e excluindo os indígenas, com o que os colégios jesuítas se converteram num instrumento de formação da elite colonial. Por isso, os estágios iniciais previstos no plano de Nóbrega, aprendizado de português e escola de ler e escrever, foram suprimidos. O novo plano começava com um curso de humanidades, denominado no Ratio de estudos inferiores, que já correspondia, então, aos estudos secundários, ao nível médio. Bem, com estas duas orientações de política educacional, os jesuítas exerceram praticamente o monopólio do ensino no país por 210 anos, né? Mais de 2 séculos, dedicando-se principalmente à educação das elites dirigentes. Em decorrência disso, ao final desse período, em 1759, quando os jesuítas foram expulsos, a soma dos alunos de todas as instituições jesuíticas não atingia 0,1% da população brasileira. Por quê? Porque delas estavam excluídas as mulheres, que eram 50% da população. Estavam excluídos os escravos, que eram 40%. Os negros livres, os pardos, né, os filhos ilegítimos e crianças abandonadas. Então, sobrava ali uma pequena elite que tinha acesso à instrução, né? Bom, essas duas primeiras modalidades de política educacional, seguiu-se entre 1759 e 1827 uma nova modalidade configurada pelas reformas pombalinas da instrução pública, né? E o marco inicial dessa nova política educacional corresponde ao alvará que fechou os colégios jesuítas e instituiu a primeira etapa das reformas pombalinas, né? E também decretou a expulsão dos jesuítas, né? Isso no ano de 1759. Né? E a visão pombalina, embora tributária da concepção iluminista, que procurava colocar Portugal à altura do século, isto é, o século das luzes, como foi conhecido o século XVIII, não poderia ser caracterizada propriamente como adepta do laicismo, né? Era antes secular, no sentido de que procurava concentrar nas mãos dos estados todas as modalidades de orientação política, proeminentemente o campo educativo, e inclusive a própria questão religiosa, que tendeu a ser subtraída da Igreja mesma enquanto instituição, né? E sendo assumida pelo próprio Estado, né? Então a Igreja Católica continuou religião oficial do Estado, né? Mas o Estado procurou adequar a educação por meio de uma política educacional, né, que procurava incorporar o ideário do iluminismo, né, e incorporando também estudos científicos no desenvolvimento do ensino. Isso porque a educação pública promovida pelo pombalismo pode ser denominada de uma educação pública estatal confessional, né? Porque era uma política dirigida pelo Estado, né? Mas que tinha uma religião oficial, né? Desse mesmo Estado. Bem, uma quarta modalidade de política educacional vai se manifestar já no período do Brasil independente, a partir de 1827, e se estende até o final do Império, né? Compreendendo as primeiras iniciativas precárias e intermitentes de se organizar a educação pública, né? O marco inicial dessa fase é dado pela Lei das Escolas de Primeiras Letras, aprovada em 15 de outubro de 1827, cujo objetivo era ensinar toda a população do país a ler, escrever, as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática,
a gramática da língua nacional, os princípios de moral cristão e de doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos. Este é o enunciado, né, do primeiro artigo da lei das escolas de primeiras letras, promulgada em 15 de outubro de 1827. Mas o movimento pela desoficialização do ensino foi crescendo ao longo do século XIX e atingiu seu ponto mais alto no final do Império com a influência do positivismo, né, que era justamente defendendo a liberdade das profissões, ele era contrário à oficialização do ensino, né? E por isto foram se multiplicando iniciativas de abertura de escolas por meio de entidades particulares de benemerência que se propunham oferecer ensino gratuito, né? E essa tendência à desoficialização culminou com o ensino livre decretado pela reforma Leôncio de Carvalho em 1879. Né? Então nós temos aí como, de fato, a política educacional brasileira, desde as suas origens, de uma certa forma, está marcada por uma certa articulação, né, se quiserem um termo com conotação positiva, né, ou por uma certa promiscuidade, se quiserem utilizar um termo já com uma certa conotação negativa, né, entre o público e o privado. Né, porque a primeira medida já era pública, né, o regimento de Dom João III, né, mas para ser executada por uma entidade privada, que era a Ordem dos Jesuítas. Né. E o pombalismo, né, vai ser uma orientação tipicamente pública, estatal, certo? Mas as escolas funcionavam basicamente nas casas dos professores, portanto, em espaços privados. Né. E no século XIX, né, quando se constitui o Estado Nacional, né, o Brasil independente, nós temos aí as medidas de política educacional, de implementação da instrução pública por parte do poder público, por parte do Estado, mas, ao mesmo tempo, um movimento na direção do chamado ensino livre, não é um ensino não oficial. Bem, uma quinta modalidade de política educacional vai se propor e desenvolver já no período republicano, né? A partir de 1890, né, com a implantação progressiva das escolas graduadas, apoiadas nas escolas normais que começaram a ser consolidadas sob o domínio do iluminismo republicano, sob o influxo do iluminismo republicano. Essa nova política educacional tem como marco inicial a reforma da instrução pública paulista, iniciada em 1890, com a reorganização da escola normal e a criação da escola modelo, seguida da instituição dos grupos escolares em 1892. Então, essa foi uma política de iniciativa do Estado de São Paulo, mas que se espalhou pelo Brasil, porque os outros estados, né, mandavam professores irem a São Paulo para se inteirar dessa reforma e aplicar nos seus locais, né? Ou pediam ao Estado de São Paulo que cedessem professores para irem nos seus estados organizar o ensino, né? E é nesse contexto que, na década de 20, as reformas estaduais vão se desenvolver, né? Nós vamos ter aí o seguinte, que o início da República foi muito fecundo nessa proposta de uma reorganização da instituição pública, né, e de uma escola pública propriamente dita, né. Os grupos escolares, as escolas normais que se instituíram a partir daí, né, envolviam inclusive construções especificamente feitas para o funcionamento do ensino, né, envolvia normas, né, de admissão de professores, né, envolvia sistemática de formação de professores com as escolas normais e a escola modelo, que era uma escola de experimentação que os alunos normalistas tinham que frequentar, né, e envolvia também o pagamento dos professores pelo próprio poder público, pelo Estado, né. Isto que se manifestou de forma bastante intensa no início da República, né, sofre um refluxo, né,
já a partir do final do século XIX, ainda no final da primeira década republicana, né, com a política dos governadores, né, e que vai consolidar o chamado domínio das oligarquias, né. Essa fase da política brasileira vai entrar em crise na década de 20, né, e com várias revoluções, vários levantes, no sentido de contestar o poder das oligarquias, e que desemboca na Revolução de 30. Né. E a década de 20 vai ser uma retomada, né, do protagonismo público em matéria de educação com as reformas estaduais, né. E isso já vai ocorrer aí com a influência, né, do movimento renovador, né, do movimento da escola nova, né. Então, nós vamos ter, na década de 20, várias reformas educacionais, portanto, várias políticas educacionais sendo implementadas concomitantemente, né, nos diferentes estados. O ideário renovador, né, vai ganhando espaço. É também nessa década que se funda, em 1924, a Associação Brasileira de Educação, né, e a partir daí, então, nós vamos ter o fenômeno da profissionalização do campo educacional, né, é que vão surgir os profissionais da educação, né, seja vindo de outras áreas e que se especializam na atividade educativa, seja aqueles que já são formados no campo educacional. Se nós tomarmos, por exemplo, os 3 grandes nomes do movimento da Escola Nova, né, os chamados cardeais do escolanovismo, que são o Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, nós vamos verificar que, desses 3, apenas Lourenço Filho teve formação pedagógica, né, que fez a Escola Normal de Pirassununga, a Escola Normal de primeiro grau, né, ginasial de Pirassununga, depois foi para a capital, e lá na Escola Normal da Praça, né, da Praça da República, né, Instituto de Educação, depois Instituto de Educação, fez a Escola Normal de segundo grau, né, e se especializou em psicologia educacional, né, e passou a ser assim, uma das grandes referências da renovação educacional no país, né. Já Fernando de Azevedo se formou em Direito, né, foi para o jornalismo, e no jornalismo, atuando como jornalista no Estado de São Paulo, em 1926 ele promove um inquérito sobre a instrução pública, né, e é esse inquérito que vai guindá-lo à condição de especialista em educação. Por conta do inquérito, ele é convidado a dirigir a reforma da instrução pública do Rio de Janeiro, né, da capital federal da época, né, em 1927, né, e ele se torna, então, profissional da educação por conta dessa mediação do jornalismo, né. Anísio Teixeira se forma também em Direito, era destinado a político, uma família de políticos aqui da Bahia, né, e é nomeado diretor da Instrução Pública do Estado da Bahia, né, e por conta disto é que ele então viaja para os Estados Unidos e lá faz uma espécie de mestrado, né, com Dewey, né, e retorna, se tornando um grande propagador das ideias de Dewey no Brasil, e aí se converte então num profissional da educação. E a partir daí, com a organização dos institutos de educação na década de 30, né, e a nova política educacional que se inaugura com após a Revolução de 30, com as reformas Francisco Campos em 1931, né, então nós temos aí aquilo que seria uma espécie de 6ª modalidade de política educacional, caracterizada pela regulação em âmbito nacional das escolas superiores, secundárias e primárias, incorporando crescentemente o ideário pedagógico renovador, né. O seu marco inicial são as reformas de Francisco Campos, prossegue com as reformas Capanema e vai desembocar lá em 61 na primeira LDB, né, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas após a LDB nós vamos ter, em 1964, né, o golpe de Estado que instaura um regime militar, né. E a partir daí a questão social se converteu em questão de segurança interna. Sob a égide da ideologia da interdependência,
todo o aparelho de Estado foi reordenado para atender aquilo que passou a ser chamado de imperativo da segurança nacional. Definindo a segurança interna como uma ação-resposta a um processo subversivo, devendo ser conduzida em termos de aplicação global do poder nacional dentro de uma estratégia nacional específica, a Escola Superior de Guerra considerava que essa ação-resposta se delineava através de 3 atitudes estratégicas: a atitude preventiva, a repressiva e a operativa, destinadas, respectivamente, a evitar, impedir e eliminar o que então se chamava de subversão interna. Então, as ações preventivas procuravam evitar aquilo que era entendido como subversão, as ações repressivas procuravam impedir, e as ações operativas, aquelas operações militares, destinavam-se a eliminar, extinguir, portanto, esses focos, mediante a ação armada e, portanto, destruindo fisicamente os seus autores. Em outras palavras, o poder nacional, tal como concebido pela ideologia da interdependência, foi acionado para destruir a autonomia nacional nos termos da ideologia nacional desenvolvimentista. Então, a ideologia nacional desenvolvimentista que vigorava antes, vigorou no período pós-guerra, no período entre 45 e 64, foi substituída pela doutrina da interdependência, e em que se estreitaram os laços do Brasil com o chamado Ocidente e a sua dependência em relação aos Estados Unidos. E o que se chamou a partir daí poder nacional, na verdade, visava a destruir a autonomia nacional, antes defendida pela ideologia nacionalista desenvolvimentista, e articular o poder nacional com o poder ocidental liderado pelos Estados Unidos. É nesse contexto que se pode entender todo um conjunto de medidas de política educacional tomadas durante a vigência do regime militar, e que vão desde o Mobral, as reformas do ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, passam pela criação dos CRUTACs, os Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação Comunitária, Centros Sociais Urbanos, o projeto Minerva, que era um projeto de ensino supletivo, substituindo os cursos de madureza, o projeto Saci, o projeto Rondon, etc. Então, conduziu-se nesse período, entre 64 e 84, uma nova orientação de política educacional, institucionalizada por meio da Lei 5.540, a Lei da Reforma Universitária, e da Lei 5.692, a Lei da Reforma do Ensino de primeiro e segundo graus. Bom, então, feito esse rápido esboço das políticas educacionais brasileiras em perspectiva histórica até o período de vigência do regime militar, eu vou dedicar a última parte a abordar as políticas educacionais na fase mais recente. E aí é que eu entro, então, no tópico 2, que são as políticas educacionais brasileiras após a ditadura militar. E eu começo esse tópico com um comentário sobre a transição democrática. Bom, a transição que se operou no Brasil entre a ditadura implantada mediante o golpe militar em 64 e o regime democrático, se iniciou essa transição com a distensão lenta, gradual e segura formulada em 1974 no governo do general Ernesto Geisel, por inspiração do general Golbery Couto e Silva, que, na verdade, era a eminência parda do regime militar. E essa abertura, essa transição prosseguiu na abertura democrática a partir de 1979, com a Lei da Anistia, no governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo, desembocando na Nova República em 1985. Nova República que guindou à posição de presidente da República o ex-presidente do Partido de Sustentação do Regime Militar, uma vez que Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, veio a falecer ainda antes de tomar posse. Então, o ex-presidente
da arena, né, do partido do governo militar, José Sarney, né, que naquele momento de transição, né, participa de uma dissidência, né, ele vai então, para compor a banca com Tancredo Neves, para compor a chapa com Tancredo Neves, se filiar ao PMDB, né, e com a morte do Tancredo Neves, ele assume a presidência do país, né, nesse período da chamada Nova República, né, que configurou essa transição democrática. Portanto, a transição democrática se fez segundo a estratégia da conciliação pelo alto, visando a garantir a continuidade da ordem socioeconômica em consonância, portanto, com a visão dos grupos dominantes, tendo à frente a burguesia, né, que interpretam a transição democrática na linha da estratégia da conciliação, reduzindo essa transição a um mecanismo de preservação, numa forma que incorpora o consentimento dos dominados, né, dos próprios privilégios. Isto, a visão de transição dos setores dominados era outro, como bem explicitou Florestan Fernandes, né? Os grupos dominados, em especial o proletariado, né, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores da indústria, viam a transição democrática como um processo de libertação de sua condição de dominados. Portanto, conforme os interesses dominados, a transição só poderia ser feita por ruptura decorrente da luta por uma forma de democracia que assegurasse, conforme Florestan Fernandes, à massa popular dos mais ou menos expoliados e excluídos, e aos trabalhadores como classe, o direito à revolução. Revolução dentro da ordem e contra a ordem, né? Então, Florestan trabalhava com essas duas categorias, né? Revolução dentro da ordem e revolução contra a ordem, né? Mas nem sequer a revolução dentro da ordem se processou no Brasil nessa transição democrática. Ela foi um processo de conciliação pelo alto, né? Ocultando essa diferença, a expressão transição democrática acaba por desempenhar o papel de camuflar os antagonismos entre as classes sociais fundamentais, abrindo espaço para a obtenção do consentimento dos dominados à transição conservadora transacionada pelas elites dirigentes, né? Bem, então é isso que eu resumi aí nessa tela, né? A transição democrática se fez segundo a estratégia da conciliação pelo alto, em lugar de uma ruptura que assegurasse à massa dos mais ou menos expoliados e excluídos e aos trabalhadores, como classe, o direito à revolução dentro da ordem e contra a ordem. Bem, a nova ordem socioeconômica, então instaurada, recebeu o nome de neoliberalismo, que remete ao Consenso de Washington. Essa expressão, Consenso de Washington, decorreu da reunião promovida em 1989 por John Williamson, no International Institute for Economy, que funcionava em Washington. Reunião essa com o objetivo de discutir as reformas consideradas necessárias para a América Latina. O resultado dessa reunião foram publicados em 1990. Williamson denominou de Consenso de Washington o conjunto das recomendações saídas da reunião, porque teria constatado que se tratava de pontos que gozavam de certa unanimidade, ou seja, as reformas sugeridas eram reclamadas pelos vários organismos internacionais e pelos intelectuais que atuavam nos diversos institutos de economia. Bem, então eu faço esse destaque aí na tela para fixar a ideia que emergiu com o Consenso de Washington, né? Essa constatação reflete os rumos tomados pela política mundial após a ascensão de Margaret Thatcher na Inglaterra, que governou entre 1979 e 1990, e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, cujo governo se estendeu de 1981 a 1989. Tais governos, assim como o de Helmut Kohl, que governou a Alemanha entre 82 e 98, vejam, o Helmut Kohl foi o líder da CDU, né, que é o Partido da União Democrática Cristã, um partido conservador que, em 1982, venceu o SPD alemão, o Partido da Social Democracia.
ficando no poder até 1998. Após um breve interstício de 7 anos, em que retornou ao poder o SPD, né, o Partido Social Democrata, né, a CDU, né, a União Democrática Cristã, reassumiu o governo da Alemanha em 2005. Com quem? Com Angela Merkel, reeleita em 2013 para um novo mandato. Né. Então, vejam aí a hegemonia do CDU, desse partido da União Democrática Cristã, na Alemanha, né, e que permanece ainda no poder. Né. Bem, esses governos representavam a posição conservadora nos respectivos países e se instauraram sob o signo do ultraliberalismo de Hayek e do monetarismo de Milton Friedman, cujo prestígio na década de 1970 pode ser aferido pela obtenção do Prêmio Nobel de Economia em 1974, o Hayek, né, e em 1976, o Milton Friedman. Esse novo pensamento hegemônico convergia em torno de um denominador comum: o ataque ao Estado regulador e a defesa do retorno ao Estado liberal idealizado pelos clássicos. A reordenação empreendida implicou, no campo econômico, a elevação ao status de valor universal de políticas como o equilíbrio fiscal, né? Estamos ouvindo essa expressão, né? Políticas como equilíbrio fiscal, a desregulação dos mercados, a abertura das economias nacionais e a privatização dos serviços públicos. No campo político, a crítica às democracias de massa. Então, no que se refere à América Latina, o consenso implicava, em primeiro lugar, um programa de rigoroso equilíbrio fiscal a ser conseguido por meio de reformas administrativas, trabalhistas e previdenciárias, tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos. Em segundo lugar, impunha-se uma rígida política monetária visando a estabilização. Em terceiro lugar, a desregulação dos mercados, tanto financeiro como do trabalho, privatização radical e abertura comercial. Então, esse é o processo da chamada mundialização, né, ou globalização que nós estamos vivendo ainda. Essas políticas, que inicialmente tiveram que ser, de algum modo, impostas pelas agências internacionais de financiamento mediante as chamadas condicionalidades, em seguida perdem o caráter de imposição, pois são assumidas pelas próprias elites econômicas e políticas dos países latino-americanos, né. Então, no caso do Brasil, né, isso vai ser assumido a partir do governo Collor, né, vai ter um interstício aí de uma leve resistência no período de Itamar, né, e depois assumidas plenamente a partir do governo FHC, né, tendo continuidade, né, ainda que com o contrapeso do social, né, no período de governos do PT, né, Lula e também Dilma. E nesse novo contexto, as medidas de política educacional vão ser marcadas por uma espécie de neoconservadorismo. Diante do mote do Estado mínimo, passa-se a considerar a chamada decadência da escola pública como resultado da incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso, advoga-se também no âmbito da educação a primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado. Então, esse é o quadro que se coloca aí no pós-transição democrática, né, que é um quadro internacional no qual o Brasil se situa. E é nesse quadro que vai se desenvolver a política educacional no Brasil após a ditadura militar. Então, vamos passar agora a uma rápida visão dessa política educacional, começando pelo contexto do final da ditadura e a política educacional, né? Então, a mobilização dos educadores no final dos anos de 1970 e nos anos 80, né, implicou aí um processo, né, de resistência a essa forma política, né, que se manifestou nos municípios
a partir da eleição de 1976, né, que foram eleitos em alguns municípios governos progressistas, né, governos populares, né, como foram os casos aí dos municípios de Boa Esperança, no Espírito Santo, de Lages, em Santa Catarina, e de Piracicaba, em São Paulo, né. E aí nós tivemos, em 1982, as eleições diretas para governadores, quando foram eleitos 9 do PMDB e 1 do PDT, né, desses partidos, então, com mais vinculação com as massas populares, né. A política educacional da Nova República, instaurada a partir da Nova República, né, ela se caracterizou pelo democratismo, por indefinições e ambiguidades. A Constituição de 1988, nas disposições transitórias, estabeleceu um período de 10 anos para o cumprimento das metas de erradicação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental, né. Para isso, ela determinou que os poderes públicos, nas 3 instâncias, União, Estados e municípios, dedicassem pelo menos 50% dos seus recursos para cumprir esse objetivo. Então, por 10 anos. Agora, em termos permanentes, a disposição da Constituição foi que a União devia destinar pelo menos 18%, e estados e municípios pelo menos 25% dos recursos obtidos por meio de impostos, né. Com isso, se elevou o que já havia sido determinado em 1983 pela emenda Calmon para a União, que antes era 13%, e foi para 18%, né. Eu não vou aqui poder entrar nessa questão dos recursos para a educação, do financiamento, mas faço uma observação apenas de passagem, que, embora a fixação de mínimos tenha sido adotada desde a Constituição de 1934, né, o que nós observamos é que, primeiro, o dispositivo fixa um mínimo, né. Normalmente, esse mínimo é interpretado como o máximo, né. Os governos procuram atender essa exigência. Mas, além disso, né, geralmente, esses dispositivos não são cumpridos, né. Eu não vou mostrar aqui, mas em outros trabalhos eu fui mostrando como a Constituição de 34, né, não foi cumprido os mínimos constitucionais. A Constituição de 46 fixou novos mínimos, que também não foram cumpridos ao longo da década de 50, né. Depois, no governo militar, aí caiu a vinculação orçamentária, né, e com isto, o orçamento do MEC para a educação, né, de 65 para 74, caiu de 9% para 4%. Né. Então, depois, quando foi fixado o da Constituição de 88, e aí com mais mecanismos também de acompanhamento e de cobrança, né, a Constituição também fixou que a educação é direito público subjetivo, portanto, passível de mandado de injunção, né, as autoridades então teriam que ser responsabilizadas quando esse direito não fosse atendido, né. Então, aí há a exigência de se cumprir os mínimos constitucionais já se torna mais premente, porque também existe uma pressão maior da própria população, né, nessa direção. Mas os governos encontraram outro mecanismo, né, criaram impostos com o nome de contribuição, né, contribuição social, né, etc., que, como a Constituição diz, de impostos, né, então aquilo que o governo arrecadava como contribuição não entrava no cálculo do percentual para a educação. Então, esse é um aspecto também da nossa política educacional que precisa ser levado em conta, que é a resistência das elites em assumir
o financiamento efetivo da educação popular, da educação da população em seu conjunto, né? Bom, mas em 1990 houve eleições, as primeiras eleições diretas para presidente da República, foi eleito Collor, né? E o que aconteceu no governo Collor em termos de política educacional? Foi proposto o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania e os CIACs, Centros Integrais de Atenção à Criança, né? Mas esses dois programas não chegaram a ser implementados, né? Na verdade, a gente poderia resumir a política educacional do governo Collor, né, no arbitramento dos preços das mensalidades das escolas privadas, né? Mas, como sabemos, Collor foi impedido no final de 1992, aí assumiu o vice-presidente Itamar Franco, né? E no governo de Itamar, nós tivemos, então, em 93, o lançamento do Plano Decenal Educação para Todos, né? Inspirado na Declaração Educação para Todos da Conferência de Jomtien, na Tailândia, de 1991. Esse plano estava focado no ensino fundamental e se propunha, em 10 anos, atingir o duplo objetivo fixado na Constituição: eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, que era o artigo 60 das disposições transitórias da Constituição de 88. Né? A outra realização do governo Itamar, na gestão de Murilo Ringel, né, foi o fechamento do Conselho Federal de Educação e a criação do Conselho Nacional de Educação. Fechamento por um problema, né, que hoje está na mídia, mas de uma forma bastante distorcida, né, mas um problema crônico é o problema da corrupção, né? Quer dizer, como o Conselho Federal é que autorizava a abertura das escolas privadas, né, e que reconhecia o funcionamento dessas escolas, né, então os empresários privados, né, agiam junto ao Conselho Federal de Educação, né, para conseguir essas aprovações mediante meios ilícitos, né. Isso levou então ao fechamento do Conselho Federal de Educação. Foi criado, em substituição ao Conselho Federal de Educação, o Conselho Nacional de Educação. Bem, em 94, aí novas eleições, foi eleito Fernando Henrique Cardoso, né, e as políticas educacionais, né, implementadas no governo FHC. Bem, eu fiz os comentários e me esqueci de pedir. Segura lá um pouco, né? Então, ali eu resumi as posições do governo Collor, do governo Itamar, em matéria de política educacional, né? Agora, em relação à FHC, então nós temos aí a LDB, que foi aprovada em 96, né? E essa lei, na verdade, foi uma iniciativa inédita, né? Por quê? Porque originária, foi a primeira lei de reforma educacional no Brasil, originária da sociedade civil, né, por iniciativa do movimento educacional, né, e do legislativo, porque normalmente as reformas educacionais no Brasil são de iniciativa do executivo, tanto é que elas têm o nome de quem a propôs, né, desde lá do Império, né, reforma Couto Ferraz, reforma Leôncio de Carvalho, depois na República, reforma Benjamin Constant, e assim por diante. Aí chega no pós-30, reformas Capanema. Bem, então é sempre de iniciativa do Executivo, né? A LDB também foi iniciativa, a primeira LDB foi iniciativa do Executivo, as leis de reforma no período militar também foram de iniciativa do Executivo. Agora, esta a LDB, aprovada em 96, ela teve origem num projeto encaminhado, num projeto que deu entrada em dezembro de 88, pelo deputado federal Otávio Elísio, de Minas Gerais, né, deu entrada na Câmara, né, portanto, de iniciativa do Legislativo e não do Executivo, né. E, além disso, esse projeto que
deu entrada, por iniciativa do Otávio Elísio, surgiu do movimento educacional, né? Dos debates que nós vimos travando nesse período, né? A partir de um esboço que eu próprio redigi e que foi publicado na revista da ANDE em julho de 88. Né? E com a ampliação do capítulo sobre financiamento, feita com a assessoria do professor Jacques Veloso, que era o nosso colega da Amped e professor da Universidade de Brasília, que trabalhava com economia da educação, né? Então ampliou-se o capítulo do financiamento e isso deu origem ao primeiro projeto dessa LDB. Né? Mas na tramitação na Câmara e depois na passagem para o Senado, o governo interferiu, né? E acabou mudando os rumos, né? E o resultado foi uma lei minimalista que tendia a desobrigar a União da manutenção da educação, conservando nela a avaliação. Então, não sei se vocês repararam que a LDB ela acabou não incorporando o título do Sistema Nacional de Educação que estava no projeto original, né? Isso foi afastado. Mas criou um Sistema Nacional de Avaliação, né? Sob responsabilidade do governo federal. Quando vocês veem na LDB as competências da União, Estados e municípios, vocês veem que os estados têm como competências prioritárias, né? Ensino fundamental, em conjunto com os municípios, e o ensino médio. Os municípios têm como competência prioritária educação infantil e, em conjunto com o Estado, ensino fundamental. Né? Mas não está dito lá que a União tem como responsabilidade prioritária o ensino superior e o ensino profissional, que são atividades, né, tradicionalmente de responsabilidade da União, certo? Não está dito isso lá, justamente porque a indução do governo ao interferir na tramitação da LDB foi de desobrigar o governo central da manutenção da educação. Bom, a outra medida de política educacional ali, em relação à educação básica, foi a criação do Fundef, né? Pela emenda constitucional número 14 e a lei 94/24 de dezembro de 96. Né? A outra medida foi em relação ao ensino profissional, e aí o decreto que separou o ensino médio do ensino técnico profissional. Né? E em relação ao ensino superior, o decreto 2.306, né, que reconheceu, né, legalmente as instituições privadas com fins lucrativos, né, e também tinha como diretriz a diferenciação entre universidade de pesquisa e universidade de ensino. O modelo, porque o modelo de ensino superior no Brasil, que era o modelo napoleônico, não vou poder entrar nesse assunto, infelizmente, né, mas que envolvia a vinculação entre ensino e pesquisa e mantido pelo poder público, pelo Estado, né, modelo de universidade, né, a partir da década de 80 começou a sofrer uma certa mudança, operando-se um deslocamento no padrão do ensino superior. Né. Esse deslocamento tem origem na distinção entre universidade de pesquisa e universidade de ensino, introduzida em 86 pelo GERES, Grupo Executivo para a Reformulação do Ensino Superior, né, criado pelo então ministro da Educação, Marco Maciel, né, então no período da Nova República. Essa distinção, desde aí, veio frequentando os documentos sobre o ensino superior. E na gestão do Paulo Renato, no governo FHC, né, ela foi assumida como ideia força da política a ser implementada sobre o ensino superior. Né. Mas, para isso ser introduzido explicitamente, era preciso uma emenda constitucional, porque a Constituição de 88 diz que a universidade se caracteriza pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sabe? Então, para dissociar, se tem que fazer uma emenda constitucional. Mas o clima político não foi favorável a essa emenda. Né? Então, o que o governo fez? Após a aprovação da LDB, né, minimalista, como o governo induziu, né, o decreto
o decreto que regulamentou o artigo da LDB sobre o ensino superior, introduziu o conceito de centro universitário, né? Você não podia falar em universidade de ensino, né? Mas as características do centro universitário são exatamente a de uma universidade do ensino. Está definido como se caracteriza pela excelência do ensino ministrado. E, por causa disso, tem indicar a autonomia didática. E poderá ter também as outras autonomias, ou seja, teria as prerrogativas de universidade, mas sem precisar ter obrigação de desenvolver pesquisa sistemática. Bem, então, este é o outro ponto relativo ao ensino superior, né? Bem, as medidas de política educacional do governo FHC prosseguem, né, com a montagem do Sistema Nacional de Avaliação, né? Então, pela medida provisória de 14 de fevereiro de 97, transformada em lei em 14 de março, um mês depois, né, o INEP foi transformado em autarquia federal, né, com a função precípua de avaliação. Foi transformado de uma agência de pesquisa, que era na sua origem, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pedagógicas, aí passou a se denominar Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né. Ele manteve o nome, quer dizer, mudou, na primeira fase mudou o nome e manteve a sigla, né, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP foi refundado, tanto é que o artigo 1º diz, fica instituído o Instituto, fica o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão integrante da estrutura do MEC, transformado em autarquia federal vinculada àquele ministério, com sede fora em Brasília, tendo como finalidades. Aí aparece aí 9 finalidades, né? Todas elas voltadas para o problema central, que era a avaliação, né? Pelo enunciado das atribuições, vê-se que o INEP deixou de ser um órgão de realização e fomento à pesquisa educacional, de organização da documentação sobre educação e de disseminação das informações educacionais, funções que lhe foram atribuídas desde sua fundação até a promulgação dessa lei, né, para se converter num órgão de avaliação da educação brasileira em todos os seus níveis e modalidades. Foi, de fato, uma verdadeira refundação, como definiu sua presidenta reembolsada, a Maria Helena Guimarães de Castro, né. Bem, e aí ocorre, então, a consolidação também do SAEB, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que ficou sob a gestão do INEP, né, a instituição do ENEM, em 98, e a criação do PROVÃO, né. O PROVÃO é o nome de divulgação, né, para o Exame Nacional dos Estudantes de Ensino Superior, né, que depois veio a receber a sigla no governo Lula de ENAD, né, o atual ENAD. Bem, e, finalmente, a outra medida de política educacional que entrou em vigor no governo FHC foi o Plano Nacional de Educação, né. A partir de um projeto encaminhado pelo MEC em 12 de fevereiro de 98, que foi apensado ao projeto da oposição, que deu entrada 2 dias antes, em 10 de fevereiro de 98. Né? Então, aí nós tivemos a Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que pôs em vigor o Plano Nacional de Educação pós-LDB, né? Que era uma determinação da Constituição, mas também da LDB, nas disposições transitórias da LDB. Esse plano, como vocês sabem, acabou sendo mutilado naquilo que era mais essencial, que foi o veto aos artigos referentes ao financiamento, né? Então, sem a obrigatoriedade dos dispositivos de financiamento, o plano acabou ficando sem operatividade, né? Bom, aí nós passamos, então, às medidas de política educacional do governo Lula. Agora eu vou correr mais, primeiro porque vocês
primeiro porque o tempo não me permite me deter mais, e segundo porque agora nós estamos diante de políticas que já são bem mais familiares, né? Porque boa parte estão ainda em vigência, né? Então, no caso do governo Lula, as medidas foram o ensino fundamental de 9 anos, né? O Fundeb, né, com o vencimento do Fundef, que tinha validade de apenas 10 anos, então foi instituído em 2006, no final de 2006, o Fundeb, né, que manteve o espírito, a estrutura do Fundef, mas o ampliou, estendendo a toda a educação básica, né, e corrigindo algumas distorções que estavam presentes no Fundef. Uma delas era, inclusive, o uso do salário de educação para cumprir a parte do MEC, né, que, na verdade, foi reduzido em relação ao que estava na Constituição, né, de 50% para 30%, e dos estados e municípios foi elevado para 60%. O Fundeb não alterou isso, mas corrigiu algumas distorções, né. Depois, foi lançado o piso salarial profissional, né, em 2008, a reorganização do Programa Brasil Alfabetizado, e no caso do ensino profissional, né, foi corrigida aquela distorção do decreto da política do período FHC, que separava o ensino profissional do ensino médio, né. Então, no governo Lula se rearticula o ensino profissional e o ensino médio, né, e também se modifica as escolas técnicas, organizando-se os IFETs, os Institutos Federais de Educação Tecnológica. A regulamentação dos estágios, né? No ensino superior, então, os 2 programas que estão em vigor, o REUNE, né? Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, e o ProUni, Programa Universidade para Todos, né? Então, essas iniciativas são do segundo mandato do Lula, porque no primeiro ele não alterou, a política educacional ficou ainda muito dentro daquela mesma sistemática do governo FHC. Mas, a partir do segundo mandato, aí foram alterações substantivas. De modo especial no caso do ensino superior, que no governo FHC não teve nenhum financiamento, nenhuma ampliação, né? E aí, no governo Lula, com o REUNE, houve uma ampliação das universidades federais, tanto criando novas, como ampliando as existentes, com novos campi, novas unidades, novos prédios, assim por diante, né? E o ProUni, que aí é aquela política, né, de articulação com a iniciativa privada, né, em que o governo acaba pondo recursos públicos no âmbito privado. E no campo da avaliação, também o governo Lula fez alguns ajustes, né, criando os sinais, né, Sistema de Avaliação da Educação Superior, né, e o ENAD, que rearticulou o PROVão, né, e reformulou também o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, né. E, em 2007, lançou o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, articulado ao IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, e num decreto que se chamou Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação. Aí também numa articulação com a iniciativa privada, porque esse próprio nome, Todos pela Educação, é nome de um grande movimento dos empresários interferindo no campo educacional, né? E se isso tinha um lado positivo, que é o fato de eles deixarem de considerar a educação como alguma coisa sem importância, ou que tem mais efeitos de cosmético, né, e não efeito propriamente no processo produtivo. De outro lado, tem um aspecto também negativo da ingerência, né, dessas entidades privadas no interior da própria educação pública, né, dificultando um desenvolvimento de uma educação consistente, com o mesmo padrão de qualidade para toda a população. E, por
por último, já no apagar das luzes do governo Lula, foi enviado o projeto de Plano Nacional de Educação ao Congresso Nacional, né? E nós temos, então, nos 4 primeiros anos do governo Dilma, né, o destaque ficando para a tramitação e aprovação do projeto do Plano Nacional de Educação, com a proposta de instituição do Sistema Nacional de Educação, né? E também, aí, já no finalzinho do governo, a realização da segunda CONAI, né? Bem, eu vou, então, terminar com 2 breves observações sobre o plano e depois uma conclusão, né? Então, sobre o PNE, que entrou em vigor em 25 de junho de 2014, eu vou fazer apenas 2 destaques, um relativo às suas carências e outro relativo ao Sistema Nacional de Educação. Sobre as carências do Plano Nacional de Educação, cumpre distinguir entre aquelas externas, né, que precedem o plano e independem dele, mas têm reflexos no plano, e as internas ao próprio texto do plano, né? Externamente, cabe considerar a cultura política enraizada na prática de nossos governantes, avessa ao planejamento e movida mais por apelos imediatos, midiáticos e populistas do que pela racionalidade inerente à ação planejada. Embora o conceito de Plano Nacional de Educação tenha sido introduzido no campo educacional desde a Constituição de 1934, né, com a sucessiva elaboração e aprovação de planos desde essa data até hoje, a maioria dos planos permaneceu letra morta, meras cartas de intenção solenemente ignoradas pelos dirigentes políticos, que vêm tomando iniciativas de política educacional inteiramente à margem dos planos aprovados, né? Nós temos planos desde lá, né? Houve até um plano extensíssimo, aquele nem chegou a entrar em vigor, porque o golpe do Estado Novo deixou aquilo cair no esquecimento. Depois veio em 62 o plano decorrente da LDB, depois vieram os planos do período militar, né? Depois veio o plano da Nova República, a Educação para Todos, e aí os planos já do período da redemocratização, né? Que eu apontei do FHC e agora este que acaba de ser aprovado. Mas as políticas foram sendo conduzidas sem que se levasse em conta aquilo que estava definido nos planos, as metas definidas nos planos, né? Agora, eu tenho a expectativa de que, no caso desse último, que foi aprovado no ano passado, né, diante da ampliação dos debates e do grau de participação da sociedade civil, né, na sua própria discussão e elaboração, aumente a capacidade de pressão para que suas metas, se não forem integralmente cumpridas, sejam ao menos consideradas na formulação e implementação das medidas de política educacional. Então, tenho expectativa de que aquilo que está fixado lá seja considerado, seja uma referência para as políticas educacionais que vão ser implementadas, né? Agora, mas internamente ao próprio plano, ele deixa a desejar em vários sentidos, né, que eu não vou poder detalhar aqui, né? Em vários sentidos, começando pela concepção de fundo, né, que, em lugar de seguir uma orientação de política de Estado, sob caráter inteiramente público, traz a marca preocupante da promiscuidade com os interesses privados, né? Além de se ancorar num conceito de qualidade equivocado, pois se baseia na avaliação de resultados por meio de provas padronizadas, aplicadas em massa, levando todo o ensino a se desenvolver dessa maneira, né? Daí se percebe a hipertrofia da meta 7, né, que é a meta que trata da avaliação, que é de longe a mais detalhada, tem 37 estratégias, né? Além dessa concepção de fundo, no PNE faltam vários elementos, que eu não vou poder aqui detalhar, né? Mas eu venho destacando 2 pontos fundamentais, que são o financiamento e a questão do magistério. No caso do financiamento, faltou assegurar claramente os mecanismos de financiamento para se instituir e colocar em pleno funcionamento o Sistema Nacional de Educação, né, que permitisse absorver todas as crianças e jovens, garantindo-lhes uma educação consistente com o mesmo padrão de qualidade. Então, nós continuamos patinando em relação ao financiamento, né? Há medidas que são tomadas, mas sempre com muita resistência. O próprio piso nacional
do magistério enfrenta as resistências de vários governos, né? Agora, no caso do magistério, faltou assegurar a criação de uma rede pública de formação de professores ancoradas nas universidades públicas, como forma de livrar a educação básica pública da condição de refém do baixo nível das escolas superiores privadas, nas quais é formada a grande maioria dos professores que atuam na educação básica pública. Então, fala-se muito aí na mídia e tal do nível insatisfatório das escolas públicas de educação básica, né? E disse que as particulares estão em melhor situação, né? Mas, na verdade, alguns grandes colégios privados das elites, né, aqui, de fato, têm uma educação de melhor qualidade, né? Mas a média das escolas privadas também não foge muito à regra geral de precariedade que caracteriza a educação pública, né? Agora, não se fala nunca que um dos elementos, né, determinantes da baixa qualidade da educação básica pública é a baixa qualidade da formação dos professores, porque a maioria deles são formados nas escolas superiores privadas de baixa qualidade. Então, se fala na mídia que o privado tem melhor qualidade, né, genericamente, mas no público é evidente, é óbvio que a qualidade está do lado do público, né? As escolas públicas têm melhor qualidade no nível superior, né? No nível superior. Enquanto que as escolas privadas, com as honrosas exceções daquelas escolas mais tradicionais, né? Geralmente de origem confessional, certo? A grande maioria tem problemas sérios de qualidade. E é nessa grande maioria que se formam os professores que vão atuar na educação básica pública. Certo? Então, a educação básica pública fica refém das escolas privadas. Certo? Então, não é uma determinação unilateral, não é um problema de que o Estado não tem capacidade de gerir adequadamente, que o Estado é incompetente para desenvolver programas de qualidade, certo? Porque a baixa qualidade está ali nas redes privadas de ensino superior, né, de onde sai a maioria dos professores que atuam na educação básica pública, né? Mas o plano não contemplou essa questão, né, quando trata nas metas 14, 15, 16 e 17 da formação dos professores e da carreira dos professores, não se prevê uma forma de se superar esse problema, né? Bem, sobre o Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é, com certeza, a questão mais relevante e crucial a ser equacionada com a entrada em vigor do novo PNE, mas é também a questão mais mal resolvida. Os sistemas nacionais de ensino foram a via adotada pelos principais países para universalizar o ensino primário e eliminar o analfabetismo. Mas o Brasil não fez isso e foi acumulando um enorme déficit histórico, a tal ponto que ainda propõe como meta, em pleno século XXI, algo que os principais países resolveram no final do século XIX e início do século XX. Agora, no entanto, entrou na pauta da política educacional a instalação do Sistema Nacional de Educação, algo ainda marcado por generalizada incompreensão. Em lugar de um sistema unificado, de caráter federativo, válido para todo o país, assegurando a toda a população uma educação com o mesmo padrão de qualidade, né, o que vem se entendendo é o Sistema Nacional de Educação como um grande guarda-chuva para dar cobertura aos 26 sistemas estaduais, o sistema do Distrito Federal e, no limite, aos 5.570 sistemas municipais, que, além do mais, teriam a prerrogativa de aderir ou não, a posteriori, ao Sistema Nacional de Educação, em nome da suposta autonomia que lhes teria sido concedida pela Constituição, né? Eu discuto isto já em diversas situações, e nesse meu livro, Sistema Nacional e Plano Nacional de Educação, lançado no ano passado, eu retomo essa questão da autonomia conferida pela Constituição. Não, a construção do Sistema Nacional, quer dizer, os estados e municípios têm que participar da própria construção, certo? E vão participar, então, também da sua gestão. Uma outra forma de distribuição de competências, né, que eu proponho lá, que ela seja horizontalizada e não verticalizada como é hoje, né? Mas eu não vou ter tempo de entrar nisso, né? Mas o que preocupa é o seguinte: o PNE determina que o poder público deverá instituir em lei específica o Sistema Nacional de Educação,
dentro de pouco mais de um ano, porque é 2 anos, né, a partir da publicação. Foi publicado em 26 de junho do ano passado, 2014. Né? Portanto, até 25 de junho de 2016, tem que estar instituído o Sistema Nacional de Educação. Sabe? É 1 ano e meio, né? Já nem é mais 1 ano e meio, né? Pouco mais de 1 ano. Certo? E o que vai acontecer? Né? Eu vejo 2 possibilidades. Primeira, as discussões vão se arrastando, o prazo se esgota e esse dispositivo não vai ser cumprido. Segunda possibilidade, aprova-se uma fórmula geral, instituído formalmente um Sistema Nacional de Educação, com a simples finalidade de articular os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e o próprio sistema federal, mantendo a situação atual com todas as contradições e improvisações que marcam a educação brasileira, de fato, avessa à organização da educação na forma de um sistema nacional. Bem, então, concluindo, nós podemos dizer, resumidamente, que a política educacional brasileira, né, de modo geral, mas principalmente desde o final da ditadura, desde 1985 até os dias de hoje, se apresenta com características condensadas nas seguintes palavras: filantropia, protelação, fragmentação e improvisação. A filantropia diz respeito à demissão do Estado em consonância com a ideia de Estado mínimo, o que se traduz na tendência a considerar que a educação é um problema de toda a sociedade e não propriamente do Estado, isto é, dos governos. A impressão é que, em lugar do princípio que figura nas constituições segundo a qual a educação é direito de todos e dever do Estado, adota-se a diretriz contrária. A educação passa a ser dever de todos e direito do Estado. Né? Por que direito do Estado? Porque o Estado se mantém como regulador, como aquele que controla, pela avaliação, a educação, mas transfere para a sociedade as responsabilidades pela sua manutenção e pela garantia de sua qualidade. Veja-se como exemplo, no governo FHC, o mote Acorda Brasil está na hora da escola. E no governo Lula, o compromisso todos pela educação, ementa do decreto que instituiu o PDE. Bom, a outra palavra indicada, protelação. A protelação significa o adiamento constante do enfrentamento dos problemas. Tomemos o exemplo dos 2 pontos fixados pelo artigo 60 das disposições transitórias da Constituição: eliminação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental. A Constituição fixou o prazo de 10 anos para o cumprimento dessa meta, portanto, devia ser cumprida em 1998. Né? O plano decenal de educação para todos, em 93, fixou também 10 anos, portanto, 2003. Não precisa ser 98, é 2003. Né? O Fundef, de 96, também 10 anos, portanto, 96, 10 anos, 2006. Né? O Fundeb, de 2007, 14 anos, portanto, 2021. Certo? O PDE, de 2007, né, 15 anos, portanto, 2022. E o PNE agora, né, 2014, 10 anos, portanto, 2024. Né? Então, eu costumo brincar dizendo que, com certeza, em 2022, né, para comemorar os 200 anos da da independência, né, em 2022, nós vamos estar lançando um plano, né, prevendo o atingimento dessa meta em 2044. Né. E nós vamos chegar ao final do século XXI sem resolver o problema que os principais países resolveram no final do século XIX e início do século XX. Né. Então, a protelação. A fragmentação se constata pelas inúmeras medidas que se sucedem e se justapõem, perpetuando a frase do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades do país. Né? Sem unidade de plano e sem espírito de continuidade. Né? Essa fragmentação. E a improvisação se manifesta no fato de que, para cada ponto que se levanta como importante, busca-se logo aprovar uma emenda constitucional, né, medida provisória, uma lei,
ou baixar um decreto ou portaria sem atentar para sua efetiva necessidade e sua justaposição com outras medidas correlatas ou de efeito equivalente, né? Então, eu poderia dar vários exemplos, mas um que eu acho que deixa isso bem claro é o ensino fundamental de 9 anos. Por que o ensino fundamental de 9 anos, né? Na verdade, isso era uma reivindicação dos prefeitos, porque com o Fundef, né, que jogou lá 60% dos recursos para o ensino fundamental, e ele tinha como responsabilidade prioritária e exclusiva educação infantil, né? E agora, como é que ele atende às necessidades da educação infantil? Então, os prefeitos reivindicavam que o ensino fundamental começasse com 6 anos, porque entrava nas verbas do Fundef, né? O Fundef. Então, você tinha recursos para aplicar ali, né, naquele ano, que é o ano final da educação infantil, né? E, com isto, os recursos excedentes aos do Fundef ficariam apenas para as creches e os 2 anos daí da educação infantil, né? Bom, então, você aprova isso. Acontece que, quando isso estava sendo articulado, vem o Fundeb, né? O Fundef vence, e aí vem o Fundeb. E o Fundeb já estendeu, né, os recursos do fundo para toda a educação básica. Portanto, já contemplava a educação infantil. Então, não seria necessário aquela espécie de 1 ano ali, que criou uma confusão geral, porque o ensino fundamental passou a ter 8 séries, mais 9 anos, né? Você tem um primeiro ano que não é a primeira série, aí o segundo ano é a primeira série, o terceiro ano é a segunda série, e assim sucessivamente, né? Bom, mas não apenas isso. Em seguida, aprovou-se o quê? Aprovou-se a educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. Quer dizer, não só o último ano do ensino, da educação infantil, né, se tornou obrigatório porque entrou no ensino fundamental, mas toda a pré-escola, né, desde os 4 anos, portanto a pré-escola, se tornou obrigatória, e também o ensino médio. E o PNE, aprovado em junho, né, estabelece como meta que em 2016 tudo isso seja realizado, né? Então vejam como são metas que, né, parecem formuladas, mas sem a clareza da sua viabilidade, né? Bom, então, o resultado observável empiricamente é a precarização geral da educação em todo o país, visível na rede física, nos equipamentos, nas condições de trabalho e salários dos profissionais da educação, nas teorias pedagógicas de ensino e aprendizagem, nos currículos e na avaliação dos resultados, né? E isto está sendo agravado pelo modelo de avaliação assumido pelo MEC, que determinou ao INEP a sua reestruturação, né? E esse modelo não está centrado em pesquisa. O INEP deixou de ser um órgão de pesquisa, fazer avaliação, não está centrado em pesquisa sobre a situação educacional brasileira. Ao contrário, a sua inspiração vem dos instrumentos internacionais focados na mensuração de resultados. Sobre isso, é importante considerar a autocrítica efetuada por Diane Ravitch, que esteve entre os principais proponentes do processo de avaliação do sistema de ensino americano, né, no livro Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano, como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação, né. Diane Ravitch informa que ela foi secretária adjunta de Educação entre 91 e 93 no governo George Bush, sendo em seguida indicada pelo então presidente Bill Clinton para assumir o National Assessment Governing Board, instituto responsável pelos testes federais. Firmou-se assim como uma das principais defensoras da reforma do ensino nos Estados Unidos, reforma que, baseada em metas, introduziu testes padronizados, responsabilização do professor e práticas corporativas de medição e mérito. No entanto, após 20 anos defendendo esse modelo, que inspirou as medidas adotadas no Brasil a partir da década de 1990, Ravitch concluiu que
Em vez de melhorar a educação, o sistema em vigor nos Estados Unidos está formando apenas alunos treinados para fazer uma avaliação. No Brasil, esse modelo de avaliação, orientado pela formação de rankings e baseado em provas padronizadas aplicadas uniformemente aos alunos de todo o país, por meio da Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem e ENAD, está, na prática, convertendo todo o sistema de ensino em uma espécie de grande cursinho pré-vestibular, pois todos os níveis e modalidades de ensino estão se organizando em função da busca de êxito nas provas, buscando aumentar um pontinho no IDEB. Caminham, portanto, na contramão de todas as teorizações pedagógicas formuladas nos últimos 100 anos, para as quais a avaliação pedagogicamente significativa não deve se basear em exames finais e muito menos em testes padronizados. Devem, sim, procurar avaliar o processo, considerando as peculiaridades das escolas, dos alunos e dos professores. E é por isso, então, que eu enunciei essa equação, essa equação, que sintetiza as políticas educacionais brasileiras. Filantropia, mais protelação, mais fragmentação, mais improvisação, igual precarização geral do ensino no país. Então, esse é o quadro, numa visão crítica, obviamente, numa visão crítica. Agora, é claro, então, que, a partir dessa visão crítica, cabe o quê? Cabe nós impulsionarmos as nossas lutas, o nosso grau de organização, reeditando os fóruns municipais, estaduais e nacionais de educação, fóruns municipais, estaduais e nacionais de defesa da educação pública, lutando para que, a partir do que o Plano Nacional de Educação definiu, realizar aquelas metas que foram definidas e, como o próprio plano prevê, avaliações periódicas do plano, depois de 2 anos, uma primeira avaliação, depois de 4 anos, nova avaliação. Nessas avaliações, aí procurar corrigir as distorções do plano, torná-lo algo mais consistente, e caminhar na direção de fato, instituir um verdadeiro sistema nacional de educação público, federativo, que permita assegurar a toda a população do país uma educação com elevado padrão de qualidade, a todos indistintamente. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia. Eu quero parabenizar o professor Dermival pela excelente fala. Como eu disse no início, nós íamos aprender muito e realmente nós aprendemos. E aprendemos coisas importantes sobre a natureza, a história de nossa educação no Brasil. Eu peço desculpas por deixar a mesa, mas eu vou também sugerir que Dermival deixe a mesa, porque a acústica não é boa. E acho que é difícil para vocês entenderem tudo. E quando você fica mais juntos, fica mais difícil ainda entender o que a outra pessoa está falando. É quase meio-dia. E é claro que eu gostaria de levantar uma série de pontos e debater com professor Dermival sobre uma série de questões, mas eu vou rapidamente colocar 3 questões e vou pedir a ele para reagir e responder em termos dessas 3 questões. Está ouvindo? Está conseguindo? Já era difícil entender pelo problema de acústica. Eu posso imaginar quanto é difícil entender com o problema do sotaque. Então, juntando as 2 coisas, deve ser muito difícil acompanhar. Mas as 3 questões que eu queria abordar com o professor Saviani.
é a LDB, o Plano Nacional de Educação e o Sistema de Educação. A primeira questão sobre a LDB é esta utilização da frase minimalista que o professor Saviani colocou. Eu posso entender que a LDB não era tudo o que era esperado, que era um produto de uma série de negociações e houve desapontamentos, mas eu não sei se é minimalista. Na verdade, eu acho que esta LDB já tinha um impacto grande na educação brasileira, nem sempre positivo, mas com certeza um impacto, especialmente em termos de 4 considerações. Primeiro, um impacto grande por enfatizar a avaliação de educação. A partir desta exigência de avaliar que acontece na LDB, que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil todo um sistema de avaliação, tanto de educação básica como de educação superior, um sistema que tem sido aperfeiçoado, que ainda precisa ser aperfeiçoado, mas o fato que nós temos um sistema de avaliação e temos uma preocupação com qualidade a partir de avaliação, para mim representa um avanço significativo, não minimalista. Segunda questão tem a ver com financiamento. Fundef foi uma mudança radical na distribuição de recursos para a educação básica. Mudança radical no sentido de introduzir procedimentos e critérios baseados na racionalidade que não existia antes do Fundef, que evidentemente foi aperfeiçoado com o Fundeb. Outra questão é a questão da gestão democrática. Também algo enfatizado, né, dentro da LDB, que tem tido um impacto importante. E voltando para financiamento, embora que eu concordo que muitos elementos do LDB são negativos em termos de enfatizar a privatização de educação superior, a própria privatização tem mudado drasticamente a cara de educação superior aqui no Brasil, que de novo significa que o impacto não é minimalista, mas bastante significativo. Então, a primeira pergunta tem a ver com esta visão do LDB como uma lei minimalista. A segunda pergunta, nem uma pergunta, é mais uma observação e, evidentemente, uma concordância muito forte com o professor Dermival. Ele tem lutado constantemente, durante muito tempo, para esta ideia de um sistema nacional de educação. E nós esperamos, evidentemente, neste PNE novo, Plano Nacional de Educação, que essa noção de sistema seria mais enfatizada. Ele aparece na lei, no 3º artigo, no 13º artigo, fala sobre um sistema para articular os sistemas já existentes. Mas eu estou entendendo que um sistema verdadeiro não é só um sistema que articula sistemas existentes, ele tem que ser maior do que a soma desses sistemas existentes. Ele tem que ter uma coordenação geral, ele tem que ter financiamento específico, ele tem que ter uma distribuição clara de tarefas e responsabilidades entre os membros do sistema. Então, a segunda pergunta é se o professor Dermival também ficou desapontado com o PNE no sentido da falta de ênfase em sistema. Eu devo dizer que o próprio plano não fala sobre sistema. É só a lei que fala sobre sistema. O plano fala sobre regime de colaboração entre os elementos da federação, mas não fala sobre sistema. E a terceira pergunta é sobre PNE. E, de novo, o professor Dermival foi muito ativo no sentido de articular as ideias de participar na construção do PNE. Como eu falei, já fiquei desapontado com a questão do sistema, mas tem outros elementos do PNE, que eram, para mim, eu fiquei desapontado. Primeiro, o próprio Dermival, numa análise anterior, disse que e observou que o PNE de 2001 a 2011 não provocou mudanças significativas,
foi em grande parte ignorado. Faltava um financiamento específico para realizar as projeções, e, além disto, era contaminado pelo fato que tinha 295 propostas, uma quantidade enorme, metas, 295 metas, que é uma quantidade enorme de metas para acompanhar, que também complicou este plano anterior. Agora, eu acho que este plano atual tem o mesmo problema. A própria reação de Dilma cortando o orçamento para a educação significa que pode ser ignorado, porque evidentemente deve estar aumentando, não cortando o investimento na educação. Segundo lugar, embora que tenha apenas 20 metas, não mais 295, muitas das metas anteriores agora são colocadas como estratégias, e dentro do plano tem uma confusão enorme entre o que é meta e o que é estratégia. Confunde muito. Além disso, utiliza muitas palavras vagas, terminologias vagas, que faz com que o acompanhamento vai ser difícil. E além disto, embora que tenha meta 20, que fala sobre 10% do PIB destinado à educação pública, embora que tenha este elemento, a partir de uma grande luta, para mim isto não garante o financiamento necessário para atender às metas. Teria que ter um trabalho de desdobrar cada meta em termos de suas estratégias, suas ações, o custo de cada meta e, evidentemente, uma fonte ou fontes para alcançar essas exigências financeiras necessárias. E não tem nada disto. É uma coisa vaga, muito geral, vai ser difícil de acompanhar, vai ser difícil alcançar. Então, não sei se meta 20 resolve o problema de falta de financiamento para o plano. Então, eu coloco essas questões para o professor Dermival e eu vou pedir para ele voltar para a mesa para dar suas considerações finais. Bem, eu vou tentar comentar algum aspecto do que o professor Robert colocou, porque eu não consegui ouvir direito, né, o conjunto, né. Mas eu notei que ele fez uma primeira observação sobre a LDB e, em seguida, mencionou a questão do Fundef, né. De fato, o Fundef foi um importante avanço, né. Em que sentido? Eu acho que no sentido de envolver mais diretamente a União, né, no financiamento e na definição das normas de financiamento do ensino fundamental, né, no caso. E, na verdade, o Fundef se inspirou numa fórmula engenhosa que Anísio Teixeira tinha proposto no parecer em que ele discutiu o plano de educação da primeira LDB, em 1962. Né? Então, é a partir daquela fórmula que foi bolado o Fundef. Né? Eu acho que o seu grande mérito é tentar regular a forma de financiamento e envolvendo a participação da União, né? Que é uma ideia até que, de certo modo, aponta, como outras, como a própria exigência de aprovar uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, de fazer um plano nacional da educação, são pontos que apontam na direção do Sistema Nacional de Educação, né? Que, no entanto, sempre se havia resistência de se assumir a organização da educação no país todo como um sistema unificado, né? Bem, então o Fundef significou esse avanço, né? Que foi, inclusive, aperfeiçoado e, a meu ver, ampliado pelo Fundeb, né? Agora, ao mesmo tempo que essas políticas foram sendo definidas, né, nós assistimos a uma modificação que
a meu ver, foi um retrocesso, né? E, além disso, um caminho contrário à ideia do Sistema Nacional de Educação, né? Que é o processo de municipalização do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental, o nome está dizendo, é fundamental, né? Ele trata de coisas que são necessárias para todos, né? Na sociedade, a partir da forma em que ela está constituída. E, portanto, independentemente das suas condições, das suas vinculações profissionais, das suas situações específicas sociais, né? Então, se é aquilo que é fundamental, que deve ser assegurado para todos, né? Então é alguma coisa que é de responsabilidade nacional, né? No Brasil, nós começamos, quando o Brasil ficou independente, com uma lei nacional, a Lei das Escolas de Primeiras Letras. Mas em 1834 veio o ato adicional, né, que colocou o ensino primário e secundário sob a responsabilidade das províncias. Então o governo central aí se desobrigou de atender e manter o ensino primário no país todo, né? Com a República, o entendimento de que, se num governo centralizado como o Império, o ensino estava descentralizado, num regime federativo como a República, né, portanto descentralizado, o ensino deve ser, por maior razão, descentralizado. Então ele continuou responsabilidade dos estados, que são as províncias que se transformaram em estados com a República, né? Mas aí começou a haver um avanço, quando os estados começaram a assumir o ensino primário e instituir os grupos escolares, né? E então começou a haver um avanço importante, certo? Agora, no entanto, a partir do período militar e depois, a partir da década de 90, com as reformas neoconservadoras, aí os estados foram abrindo mão do ensino fundamental e transferindo para os municípios, né? E isto veio fragilizar ainda mais o ensino fundamental, né? Porque, uma vez transferidos para os municípios, nós temos um fenômeno que é a transformação das diferenças em desigualdades, né? Então não são diferenças que se cultivem, que enriquecem o todo, né? Mas as diferenças degeneram em desigualdades, né? Por quê? Porque os municípios pobres vão ter uma educação pobre, os municípios remediados um ensino remediado, os municípios em melhor condição um ensino em melhor condição, certo? E então a municipalização, né, acabou dando um efeito negativo para o ensino fundamental. E numa lógica que parece clara e óbvia, e que, no entanto, não faz sentido. Numa lógica de que o que vem antes, né, e o que é para todos, né, deve ser, ficar a cargo daquelas instâncias mais imediatas, mais locais, certo? E isso se traduz até nos salários, o que é também outro equívoco, né? De tal modo que, quanto mais você sobe na escala, melhores condições você tem, certo? Então é por isso que essa distribuição hierarquizada, né, que coloca educação infantil e ensino fundamental para os municípios, ensino fundamental e ensino médio para os estados e educação superior para a União, né, eu proponho que, num sistema nacional de educação organizado em regime de colaboração, né, essa lógica seja alterada e se faça uma distribuição de responsabilidades horizontalizada e não verticalizada, né, em que
os vários níveis da federação vão assumir as responsabilidades consentâneas com as suas condições e a sua experiência. Então, por exemplo, o financiamento é mantido pelas 3 instâncias, né, sob coordenação da União, né, em regime de colaboração pelas 3 instâncias. Né. Agora, formação de professores, carreira de professores, tal, não pode ficar sob a responsabilidade dos municípios, né, porque os municípios não têm condições técnicas e nem competência legal, porque a LDB diz que os municípios só podem atuar para além do ensino fundamental, né, se estiverem plenamente atendidas as necessidades do ensino fundamental na sua área, certo? E, além disso, com recursos para além dos 25% obrigatórios constitucionalmente, certo? Então, o município não pode atuar nem no ensino médio nem no ensino superior, né? Agora, pela LDB, a formação de professores é atribuição do ensino superior como regra e como transição no ensino médio, certo? Então, o município não pode atuar nesse âmbito, né? E por isso também que fica um problema em organizar sistemas municipais de educação. Um dos requisitos do sistema é a autonomia. Agora, como ele pode ter autonomia se os seus próprios professores são formados em outra instância, certo? Então, agora, sendo um sistema nacional, dos quais os municípios, estados e a União participam, certo? Você distribui as competências, os estados, em regime de colaboração, União e estados formam os professores que atuam nas escolas, né, que são do sistema nacional, certo? E o município, o que ele necessariamente tem que fazer e é competente para fazer? É a infraestrutura, certo? A construção de prédios, manutenção do prédio, as regras de seu funcionamento, que é isso que ele faz, né? A regulação do uso do solo, né? Então, é no âmbito do município que se define isso. Você vai construir algo para ser um hospital, tem que observar as regras do que é necessário para um hospital funcionar. E o município está equipado para isso. É um restaurante, tem que observar as regras. É uma residência, certo? É uma residência térrea ou é um prédio, um condomínio, certo? É uma escola, tudo bem, então é uma escola, o município vai ter competência para isso. A manutenção, os serviços complementares, como merenda, como transporte, etc. Então, quer dizer, são as competências claras dos municípios, certo? Agora, isso significa que eles não vão participar das outras? Não é que não vão participar das outras, eles vão participar na medida em que eles participam do sistema que é nacional, né, e que é gerido em regime de colaboração, certo? E participa através da sua presença nos conselhos que tomam as decisões e assim por diante, certo? Mas atribuir ao município a responsabilidade por assegurar e manter ensino fundamental, né, com todos os problemas que nós temos nos diferentes municípios, né, na verdade, as redes estaduais de ensino fundamental que estavam adquirindo uma certa consistência, com a municipalização, tudo aquilo se desarticulou, certo? E hoje nós temos essa variação enorme conforme as condições de cada município, né? Bom, eu acho que, ao comentar essa questão, eu acho que eu tratei tanto do problema do fundo, né, do Fundef, mas também tratei já do sistema que o professor Robert também mencionou, né? E a questão do plano eu não consegui captar bem, né? Eu acho que esse plano, em alguns aspectos, ele avançou em relação ao anterior. Por exemplo, em relação ao financiamento, quando conseguiu-se passar a regra de que deve-se atingir a meta de 10% do PIB em educação, certo? Eu acho que o plano ainda avançou um pouquinho mais com a definição do custo aluno-qualidade, porque só o PIB não era suficiente, porque ainda que você consiga gastar 10% do PIB em educação, mas isso pode ser feito de uma forma tal que não garante as condições para a elevação da qualidade. Já o custo aluno-qualidade, ele já obriga não apenas a destinar aquele montante de recursos, mas que se leve em conta, né, os custos da formação de um aluno com um padrão de qualidade que é definido e que se exige seja atingido, certo? Então, há esses avanços, mas que, para que eles se efetivem, há uma luta séria que continua sendo travada, porque senão daqui 10 anos nós vamos estar discutindo o novo PNE com a constatação de que não foi atingido os 10% do PIB, o custo aluno qualidade não foi implantado, quer dizer, e todas aquelas coisas que nós vemos sendo repetidas
desde, pelo menos, para não ir lá muito atrás, a Constituição de 1934, né, que já fixou essas coisas, né, e que foram sendo proteladas. Obrigado. Muito obrigado. Eu confesso que adoro de debater a Meta 20 e não vai ter tempo hoje, porque eu vejo a Meta 20 da perspectiva de um economista e outras pessoas veem a Meta 20 de uma perspectiva sociológica, pedagógica, etc. Então, é um debate bem interessante. Então, está na hora para concluir. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês todos, especialmente por ficar manhã toda, até uma hora bastante avançada, e eu espero que para vocês, como para mim, era uma experiência positiva. Eu quero agradecer e parabenizar os organizadores do evento, a própria administração central da UFBA, em nome de nosso reitor, João Carlos Salles, e o vice-reitor que apresentou para a gente hoje. E eu quero parabenizar os 4 programas que participaram na montagem deste evento. Eu devo enfatizar que até o final da semana, o áudio deste evento vai estar disponível na página do Programa de Pós-Graduação em Educação. Então, qualquer pessoa pode download o áudio e, esperançosamente, o áudio vai ser mais fácil acompanhar do que as falas com esse microfone, que é um pouco precário. Mas, finalmente, eu queria, em especial, agradecer e parabenizar o professor Dermival Saviani. Ele fez uma contribuição enorme, fazendo uma viagem especial para Salvador, para proferir esta palestra para nós todos. Nós todos ganhamos com essa experiência e eu fico muito grato em nome de todos os envolvidos. Obrigado. Bom, eu queria também agradecer essa oportunidade de estar aqui, o convite, a acolhida calorosa que tive aqui desde que cheguei, né? E dizer que, como há muitos aqui que fazem pós-graduação, né, que a pós-graduação, às vezes, os alunos de pós-graduação têm dificuldade de encontrar um problema para investigar, né? Então, eu posso não ter colaborado muito com essa minha exposição, mas problemas eu trouxe muitos, certo? E, portanto, problemas para vocês investigarem nas suas dissertações ou teses, nos seus projetos de iniciação científica, né? Podem ir pensando aí e que vocês vão encontrar vários deles. Eu espero que isso seja um estímulo para o desenvolvimento das pesquisas e a formação científica de vocês aqui na Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado